Aleluia, glória a Deus. Meu saudar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Pode os irmãos se assentarem. Aleluia, Jesus. Quero louvar o hino. Aleluia. Agora está um tal de você se louvar louvores feitos pelo homem aí. Eles estão pegando, estão bloqueando alguns canais porque querem o dinheiro. Aleluia, é o direitos autorais. Aí, ou seja, se o canal tiver muita visualização, você tem que pagar uma taxa a eles. Então, já que é assim, então a gente vai para o louvor da harpa, porque aí a harpa não tem como eles recorrerem nada. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Sobre os poderosos. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 7:7 da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor, nas lutas e na dor. Queres ser alegre como um lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a luz vem.
Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o melhor meio de guardar o contato é acreditar, ter fé, confiar no Senhor. Aleluia, Jesus. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias. Livro de Salmo 71. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmo 71, seu versículo 8 e o seu versículo 22. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou ler para poder ganharmos tempo. O seu versículo 8 diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. E o 22 diz assim: também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. A igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo 71. Autor anônimo. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas ele vem nos trazendo, e nos deixando uma grande mensagem. Que no início, vem dizendo assim: em ti, Senhor, confio. Seu versículo 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca sejas eu confundido. Aleluia, Jesus. E quantos nós temos visto aí fora as pessoas sendo confundidas? O irmão Sérgio fez até um questionamento. Por quê, do que tem feito as pessoas não ter confiança, Ele trouxe Salmo 125, se eu não me engano, que aqueles que confiam no Senhor. Mas cadê a confiança? Cadê a confiança em que Deus ele vai fazer no momento dele e no tempo dele? Cadê o esperei com paciência no Senhor? A paciência é você permanecer confiando que Ele vai fazer. E mesmo que Ele não venha fazer, Ele ainda sendo Ele. Ele ainda continua sendo Deus que faz. Porque não depende de nós. Porque Ele não depende de mim e de você. Aleluia, Jesus. Mas Ele quer me usar e te usar. Aleluia, Jesus. E para isso, Ele tem as promessas dele para nós. Aleluia. As promessas de Deus foram feitas desde o início da criação. Desde lá de o início, Ele veio prometendo, Ele veio dizendo que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Aleluia, Jesus. Ele nasceu, Ele morreu e ressuscitou. Aleluia, Jesus. E hoje Ele se encontra lá em cima ao lado do Pai, preparando morada para nós. Aleluia, Jesus. Mas para que nós venhamos a conquistar essa morada, conquistar a salvação, precisamos continuar confiando em Deus. Para que verdadeiramente venha se cumprir, o Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E com isso, no seu versículo 2, ele vem dizendo: livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Aleluia, Jesus. Ou seja, que nós clamamos ao Senhor, que a justiça dele venha sobre nós, para que nós venhamos a escapar daquilo que o inimigo
cada dia contra nós, preparando as ciladas, preparando os pratos oferecidos. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando nós ouvimos, né, a palavra do Senhor, quando nós confiamos e permanecendo fazendo a vontade dEle, assim nós somos salvos, para que nós venhamos a demonstrar àqueles que estão lá fora que nós temos um Deus que pode nos salvar, nos livrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o 3 diz: se tu a minha alma habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia, Jesus. E só em Deus nós temos fortaleza, porque Ele é uma rocha, e uma rocha firme, uma rocha que matéria nenhuma pode perfurar. Aleluia, Jesus. As palavras do Senhor é que nos vão dar fortaleza. Por isso a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Aleluia, Senhor. Por que conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. Buscando estar entendendo aquilo que Deus, Ele quer falar conosco. E a cada dia que nós lemos, eu leio hoje um versículo, eu leio amanhã o mesmo versículo. Hoje amanhã eu posso não entender a mesma coisa que hoje. Amanhã eu vou entender um complemento daquilo que eu já vi hoje. Aleluia, Jesus. Porque Ele cada vez Ele vai se renovando. Ele vai renovando o conhecimento em nós. Aleluia, Jesus. Né? E continuamente é o único lugar que podemos recorrer a Deus é dentro da palavra. O único lugar que podemos recorrer àquilo que Deus quer falar conosco é dentro da palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o 4 diz: livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Aleluia, Jesus. E só verdadeiramente Deus, Ele pode nos livrar do homem ímpio e das mãos do homem injusto e cruel. Porque penso eu assim: trabalhamos para conquistar. Imagina você, comprou o seu celular, está andando aí na rua, o indivíduo que não quer nada com Deus, que não quer do seu próprio suor, do seu próprio trabalho digno, conquistar os seus bens, ele vai fazer o quê? A injustiça e a crueldade, muitas das vezes. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós permanecemos fazendo a vontade dEle, tenha certeza que Ele é fiel para te livrar do homem injusto e de toda a maldade. Aleluia, Jesus. E o 5 vem dizendo: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aleluia, Jesus. Então, ou seja, aquele que desde o início, que confia no Senhor, desde o início que ele começa a sua caminhada, que ele permanece confiando em Deus, ou seja, desde a mocidade, desde o momento de criança, que ele começa a ouvir a palavra do Senhor, que ele começa a ouvir os testemunhos, a qual Deus, ele desde Gênesis até hoje, e até Apocalipse, até o grande dia da volta de Jesus, as pessoas vão ver os testemunhos daqueles que são servos, daqueles que buscam a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Deus,
ele não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem. Aliás, perdão. Ele não é filho do homem para que minta, e nem o homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Então, ou seja, ele permanece fiel. Até mesmo aqueles que se desviam, que saem da presença do Senhor. Mas o Senhor, quando ele disse que ele era fiel, ele ainda permanece fiel. Aleluia, Jesus. Quantos aí fora da presença do Senhor, ainda assim têm sido livrados do mal, ainda assim têm sido livre para poder fazer, aleluia, Jesus, aquilo que ele tem feito. Mas aquele grande dia será cobrado dele. Não é porque eles permanecem aí, livre fazendo o que quer, que quando chegar naquele dia, ele ainda vai permanecer livre, não. Ele vai ter o juízo sobre ele. Aleluia, Jesus. E o 6 diz assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Aleluia, Jesus. E por isso nós devemos permanecer sempre louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não é só louvar com cânticos, não é só louvar com louvores, mas é louvar com atitudes, é louvar com o seu gesto, é mostrar àqueles que estão ali fora que você verdadeiramente serve a Deus, que você verdadeiramente faz aquilo que Deus ele tem te ordenado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O 7 vem dizendo: sou como um filho, sou como um pródigo para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Quantos têm duvidado da sua capacidade? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos têm duvidado do teu chamado? Mas se você verdadeiramente confia no Senhor, ele permanece sendo o seu refúgio. Ele continua permanecendo sendo a rocha que você se guarda. Aleluia, Jesus. Como foi lido, no 8: enche a minha boca dos teus louvores e da tua glória todo dia. Aleluia, Jesus. Aqui é para nos mostrar, que não é só no dia, mas sim em todos os dias que nós louvamos, que nós devemos louvar e engrandecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O 9: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabado a minha força. Aleluia, Jesus. E aqui é que nós, devemos ainda mais nos esforçar. Por quê? Porque é no tempo da velhice que muitas das vezes nós perdemos as forças físicas. Aleluia, Jesus. Nós nos sentimos mais doloridos. O corpo é a natureza humana. A natureza humana, ela vai tender a quanto mais tempo nós permanecermos nessa terra, mais vamos sentir dores, mais vamos sentir dificuldades. Mas sabemos, que a nossa força vem do Senhor. Aleluia, Jesus. E é Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita para estar permanecendo na presença dEle, para estar permanecendo fazendo a obra dEle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o 10 diz assim: porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos. Aleluia, Jesus. Quantos, não estão aí fora, somente, ou aí fora não, perdão,
Quantos não estão até mesmo dentro da igreja, né? Somente espiando, somente observando e olhando para tentar achar alguma coisa para nos, né, atacar, nos apontar, nos acusar. Mas quem tem esse direito? Ninguém tem esse direito. Porque o único que vai ser o juiz naquele grande dia, né? Nós temos o advogado hoje, mas naquele grande dia ele será o juiz, o autor e o consumador de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o 11 diz assim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Forte, né, essa palavra. Forte esse trecho, né? Porque mal sabem eles, mal imaginam eles aquele que nos guarda, aquele a qual está, né, assentado no seu grande trono, e que é a nossa rocha, o nosso refúgio, aonde nós buscamos, né, o momento de estar, aquele momento que a gente mais se sente fraco, mais se sente frágil, é onde nós mais buscamos, né, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E o 12 diz assim: ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em me ajudar. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes sentimos, né, parece que Deus está longe, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica. Muitas das vezes, né, está orando, pedindo a Deus: Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor, muda esse quadro, Senhor, olha o que eu estou passando, apressa-te, ó Senhor, para poder fazer essa transformação. Mas temos também que saber que temos que permanecer confiantes, porque temos que esperar a hora de Deus e o momento de Deus agir. Aleluia, Jesus. E o 13 diz assim: sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que se procuram o meu mal. Aleluia, Jesus. E verdadeiramente nós vemos, né, que Deus, quando Ele livra a gente das situações a qual as pessoas querem nosso mal, eles confundem elas. Ele faz com que elas não entendam. Muitas das vezes, quando aquele homem quer fazer mal a alguém, e essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que faz a obra do Senhor, é uma pessoa que busca estar com retidão na presença de Deus, nós vemos que muitas das vezes a pessoa passa do lado do seu inimigo, e o seu inimigo olha para um lado, olha para o outro. Ué, mas não estava vendo fulano de lá? E ainda assim olha para trás e não vê a pessoa, porque olha, já passou aqui, eu não vi. Mas olha para trás e ainda assim não vê. Por quê? Porque o Senhor confunde. Porque o Senhor faz com que ele não veja. Aleluia, Jesus. O 14 diz assim: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Aleluia, Jesus. E assim nós estamos, né, hoje aqui, esperando continuamente a volta de Jesus Cristo e louvando Ele, aleluia, na data de hoje, porque hoje, né, chamado culto de louvor e adoração, estamos aqui para louvar e adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado, né, para morrer na cruz, ressuscitar, para que nós venhamos obter a salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o 15 diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número.
verdadeiramente nós não conhecemos, né, a quantidade de bênçãos a qual o Senhor, né, tem nos dado na tua justiça. Quantos momentos e situações Deus ele tem nos livrado. Livramento é bênção de Deus. Muitas das vezes as pessoas pensam que bênçãos é só bens materiais, mas a maior bênção de Deus é o livramento a qual Deus tem nos dado. A maior bênção de Deus é a bênção da salvação. É o maior livramento que Deus deu ao ser humano, né? Com quem? Com Cristo, passando pelo processo a qual ele foi enviado para passar, sofrer todas as dores, levar sobre si todos os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando e bendizendo ao Deus Todo-Poderoso da criação. 16. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção à tua justiça e só dela. Ou seja, não vou falar de males que aconteceram, mas e sim de todas as bênçãos a qual Deus tem feito na minha vida, de toda a força que o Senhor tem me dado, ou seja, tem nos dado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso principal função aqui na terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E o 17: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Aleluia, Jesus. E assim eu creio, né, que verdadeiramente cada um de nós, de algum modo, né, tem anunciado, né, todas essas maravilhas, né, tem anunciado tudo que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas, né? Tudo aquilo que Deus ele tem permitido acontecer para engrandecimento do seu santo nome. Aleluia, Jesus. E o 18 diz assim: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e ao teu poder a todos os vindouros. Aleluia. Aí eu, como eu não tenho cabelo branco ainda, né, não posso chegar nessa parte não, mas aí eu deixo para os de cabelo branco, né, pastor Jorge, pastor João, cheio de cabelo branco aí, né, pastor João? Aí eu deixo, né, para vocês, Irmã Maria, missionária Marlene, né, quanta experiência. Cabelo branco não é sinal de outras coisas a não ser experiência, vivência de Deus, né? Ou seja, é aqui que a gente vê, né, a força do Senhor, quanto o Senhor não tem, né, não tem deixado desamparado as pessoas, né, com mais idade, né? Glória a Deus. E o 19 vem dizendo: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Aleluia, Jesus. Aí perguntamos nós: quem é semelhante a Deus? Quem consegue fazer todas essas grandezas? Aleluia, Jesus. Aí muitos aí fora vão até pensar, né? Os espíritos, como foi mencionado, né? Os espíritos, que espírito? Senão o único espírito que pode fazer alguma coisa é o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. O 20: tu que me tens feito ver muitos males e angústia, mas darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aleluia. E assim Deus ele tem feito. Não só naquela época, não só lá atrás, mas hoje ele ainda tem feito. Quantos aí fora, né, aceitam Jesus? A gente fala dessa forma, mas na verdade ele que nos aceitou, né? Levanta a mão, ergue a sua mão, né? Entrega a sua vida para Jesus.
e com isso não passa-se muito tempo, Deus ele recolhe. Aleluia, Jesus. Para quê? Para que não venha ver o abismo da terra. Aleluia, Jesus. Assim será naquele grande dia que formos, levados com Cristo, Cristo vier buscar a igreja, Cristo vier buscar a sua noiva, e nós subirmos com Ele, não veremos o abismo desta terra. Aleluia, Jesus. E o 21 diz assim: aumentarás a minha grandeza, aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Quanto Deus ele tem nos levantado, quanto Deus ele tem nos erguido, e quanto Deus ele tem consolado, quantos aqueles que perderam seus entes queridos, Deus ele tem consolado, tem confortado os corações, aqueles que até mesmo, as mães que têm os seus filhos no tráfico, que têm os seus filhos, usando droga, muitas das vezes morando na rua, perdidos por aí. Mas Deus ele tem consolado, porque são mulheres de oração, são mulheres que buscam a salvação do seu ente querido. Aleluia, Jesus. 22. Também eu te louvarei, com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Temos feito, conforme foi louvado o início do louvor, com a harpa cristã, são os louvores entoados, inspirados pelo Deus Altíssimo. É assim que nós vamos louvar a Ele, cantando Ele, aleluia, com os saltérios, que são instrumentos, hoje aqui não temos instrumentista, mas ainda assim, um dos maiores instrumentos que temos, para adorar o Senhor, são quais? As mãos e a boca. Aleluia, Jesus. São os instrumentos a qual hoje nós temos aqui para louvar a Ele, E o 23 vem exatamente dizendo: e os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Aleluia. Porque hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E com isso nós temos eu não vou dizer obrigação, mas nós temos por dever, louvar, exultar ao nome do Senhor, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o 24, para estar fechando, diz assim: a minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois então estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vê aí que Deus ele confunde aquele que quer o mal dos seus servos. Ele confunde, conforme ele confundiu desde Gênesis, até os dias de hoje, ele vem confundindo. Muitos ficaram confundidos aí com situações, a gente vê na Bíblia, ficaram confusos, mas é com isso, que Deus ele vai mostrando a nós que Ele está presente em nossa vida, porque se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos sido consumidos pelo fogo. Aleluia, Jesus. Irmãos, peço a Deus que Ele venha continuar falando, em nossos corações. A palavra é essa, a palavra a qual Deus colocou no meu coração, se encaixou, com a palavra que foi, dita pela nossa irmã Amanda, também o irmão Sérgio, e assim, Deus ele está falando com a gente desde o início, desde a primeira palavra que foi, desde o primeiro louvor que foi entoado, abrimos o culto,
E que Deus continue falando em nossos corações, venha nos instruindo, né? Como a gente lendo a palavra, buscando dentro da palavra entender aquilo que Deus quer falar. Ler hoje, ler amanhã, todas as oportunidades de ler, nós devemos ler a palavra, para que nós venhamos absorver aquilo que Cristo ele deixou para nós, né? Porque Cristo ele deixou ali para a gente um ensinamento de como viver, como ser, como agir, como falar. Glória a Deus. As atitudes de Cristo é que nós vamos ter que imitar a Ele, né? Como Paulo diz, sede imitadores de mim, como eu fui de Cristo. Ou seja, nós devemos imitar a Cristo, fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Aleluia, Jesus. Não sei se vamos passar exatamente as mesmas coisas, né? Porque quando a gente começa a imitar a Cristo, começa a vir perseguição, começa a vir dificuldade, começa a vir as coisas, e aí entra o primeiro versículo, né, do Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Assim eu agradeço, retorno a palavra para o pastor e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.